Olá, boa noite. Hoje o JU fala sobre assédio virtual. Quais são os tipos de assédio mais comuns? Porque as mulheres são as mais afetadas. E como esse tipo de crime pode ser denunciado? Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos no estúdio a advogada Vanusa Félix. Então fique com a gente, o Jornal da UFO está começando. Nesta terça-feira, a Universidade Federal de Uberlândia publicou a ratificação do edital do Vestibular 2020/2. De acordo com o documento, não haverá novo período de inscrição para os candidatos a ingresso nos cursos de graduação da universidade. Veja mais no depoimento do pró-reitor. Olá, passando para informar a respeito do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, que seria aplicado nos meses de abril e junho de 2020, mas por questões administrativas e de saúde pública, foi transferido para 19 e 20 do mês de dezembro próximo. Portanto, informamos algumas medidas que estão colocadas no edital retificado na página do portal de seleção. Informamos que não haverá abertura de novas inscrições. Os candidatos poderão solicitar apenas mudança no local de realização da prova e também poderão solicitar ainda o atendimento específico e especializado. Queremos informar que houve a exclusão da obra literária Retratos de Carolina, de Lígia Bojunga Nunes. Também, em vez de 3 propostas de redação, serão apenas 2 propostas. Informamos ainda que os candidatos poderão levar garrafa de água transparente. Então é importante que cada candidato leve a sua garrafa d'água. A universidade não poderá disponibilizar os seus bebedouros por uma questão de saúde pública. E também, para os candidatos que quiserem levar alimentos, deverão levar barra de cereal, chocolate, bala, biscoito e não se esquecer de que deverão estar acondicionados em embalagem transparente e sem rótulo. O resultado do vestibular deverá ser publicado no dia 12 de fevereiro de 2021. Gostaria de salientar que todo candidato deverá ler por várias vezes o edital publicado no portal Seleção, www.portalseleção.ufo.br/serviços. Obrigado, e a Universidade Federal de Uberlândia está sempre à disposição dos nossos candidatos. Muito obrigada, professor Armindo Quilici, pelas informações. Agora, mudando de assunto, assim como outros tipos de violência relacionadas ao gênero, o assédio virtual afeta principalmente as mulheres. Veja alguns dados alarmantes sobre esse tema na reportagem a seguir, já que esse é o tema em destaque do nosso jornal de hoje. O ambiente virtual tem se mostrado mais um espaço perigoso para muitas mulheres. Segundo uma pesquisa do Instituto Avon, divulgada em 2018, o assédio virtual cresceu 26.000% entre 2015 e 2017. A divulgação de conteúdo íntimo, como fotos e vídeos, é o tipo mais recorrente. O relatório anual da ONG brasileira SaferNet, que promove a defesa dos direitos humanos na internet, mostra que em 2018, as denúncias contra crimes na internet direcionados à mulher cresceu 1.640% em relação ao ano anterior. De 961, subiram para 16.717. Segundo a psicóloga Ana Paula Lima, em muitos casos, principalmente quando há chantagens, o criminoso virtual costuma ser habilidoso e
e convence a vítima a fazer o que ele quer. Essas pessoas têm muita habilidade, né, para seduzir, para manipular, falam que as pessoas querem ouvir, elas geram todo um sentimento de confiança, geram também na vítima, às vezes, um sentimento de dó, né, também geram um sentimento de culpa, e aí a vítima acaba caindo, acaba se abrindo, né? Todos nós, quando vamos nos relacionar, a gente, de certa forma, precisa abrir mesmo a guarda para o outro entrar. E essas pessoas, elas têm um perfil aí de compreender o que o outro quer ouvir. Então vai idealizando um relacionamento. E às vezes a vítima, quando cai na realidade, quando percebe o que aconteceu, né, quando começa a sofrer chantagens, sente uma dor muito grande da desilusão. Além disso, os traumas emocionais causados por esse tipo de violência são tão danosos quanto qualquer outro. Muitas vezes a vítima começa a se culpar ao invés de se responsabilizar, de procurar entender o que nela, né? Qual a intuição que passou ali, ela não conseguiu compreender, aprender com aquela experiência, né? E nesse receio, nesse medo que às vezes a pessoa fica traumatizada, né? Ela passa às vezes a se paralisar, a não fazer novas tentativas, não se lançar mais, né? E essa paralisação pode ser ainda mais danosa que o golpe em si. E aqui no estúdio a gente recebe a advogada Vanusa Félix. Seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Vamos começar falando, gostaria que juridicamente você explicasse o que é considerado assédio virtual. Primeiramente, o assédio virtual, ele não tem uma previsão legislativa, por enquanto no Brasil. Fora do Brasil, Portugal, Espanha, por exemplo, que é o famoso cyberbullying, né? Lá já tem uma legislação específica, no Brasil não temos. Porém, o assédio virtual, ele engloba outros crimes que têm previsão no Código Penal, que é o quê? A calúnia, a difamação, a injúria, ameaças, a coação. A questão teria até em tese um estupro virtual também, né? Que aí o Código Penal em 2018 agora incluiu essa questão, né? Onde é que mulheres são muito vítimas nesse caso, de imagens, vídeos postados, né? Às vezes tendo algum ato relacionado sexual, por exemplo, fotos íntimas. Então, assim, o assédio virtual, ele vai englobar o quê? O assédio sexual, assédio verbal e assédio moral. E então, cabe, né, no caso, recolher essas provas, tudo, qualquer imagem, print de conversa, sim, tudo isso sim. vale como prova para entrar com o processo, no caso. Exatamente, porque se a maioria das pessoas, quando sofre esse tipo de assédio, elas não sabem nem identificar se está sofrendo assédio ou não, elas não sabem. Às vezes vai lá e só bloqueia, apaga aquilo ali e deixa. Tem pessoas que têm essa atitude. É importante não apagar, né? O importante é não apagar. Quanto mais provas tiver, deixa. Vai juntando, até porque por uma possível ação penal, né, judicial aí, precisa dessas provas e até para a autoridade policial também que está fazendo as investigações. Bom, a gente viu na reportagem que as mulheres são as principais vítimas no caso de assédio virtual. De que forma a gente pode alertar então essas mulheres, né, do que é considerado assédio virtual? Olha, assim, a mulher, geralmente postamos fotos às vezes de biquíni, né? Às vezes com uma determinada roupa, uma determinada posição, alguma coisa do tipo. Evitar ficar publicando muitas coisas da vida íntima, pessoal. Ou quando um homem te chamar na rede social, pode ser uma outra mulher também, que acontece, de mulheres ficarem ameaçando outras mulheres. Evitar ficar se identificando, tentar manter a privacidade um pouco mais isolada. Claro que assim, né, na rede social hoje em dia, tudo é divulgado. A pessoa briga com a família, vai lá e divulga. E aquilo ali pode ser utilizado até contra aquela mulher. Em casos também, por exemplo, de mulher que tem um filho e o homem usa aquelas imagens que ela publica ali até numa ação de pensão alimentícia, para tentar manchar a imagem dela diante do juiz. E no caso, as meninas mais novas são as vítimas mais vulneráveis? Sim, as jovens são. Principalmente porque, igual, postam imagens. O WhatsApp, por exemplo, hoje em dia as pessoas postam lá, me chama no WhatsApp, vamos conversar. Não sabe nem quem que vai chamar ela no WhatsApp, quem que vai conversar com ela. E como a própria psicóloga explicou, a pessoa que tem esse perfil, né, de cometer o assédio, ela sabe induzir a vítima a cair no que ela vai querer, né?
vai tentar induzi-la ali a praticar o crime. E qual que geralmente é o perfil do assediador na internet? O assediador sempre vai ser, como se diz, muito bonito, simpático, elegante. Vai ser aquele homem que vai te tratar, como se diz, como uma rainha, né? Primeiro ele vai te elogiar, vai te tratar bem, para depois ele conseguir o que ele quer. Aí entra até a questão também do crime de estelionato, igual acontece com muitas mulheres, aí no caso seria mulheres mais velhas, né? Que tem uma condição financeira boa. Então, há esses perfis, né? Tanto as mais novas quanto as mulheres mais velhas também. As mais novas seriam mais pela questão de tentar ter algum ato libidinoso com ela, que seria o sexo, né? Igual muitas meninas, às vezes, são coagidas por conta de fotos, que envia, às vezes, uma foto, um nudes, né? Como o pessoal costuma dizer, manda para uma determinada pessoa, ela começa a coagir ela, né? Que vai contar para o pai, vai contar para a mãe, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E ela acaba cedendo àquela chantagem. E as mulheres mais velhas já entram na questão mais do estelionatário mesmo, quando ela tem uma condição financeira boa. Olha só, gente, então um tema muito importante hoje, informações super valiosas, porque mais da metade de adolescentes e jovens que usam as redes sociais já sofreram assédio virtual e assédio sexual. É o que revela uma pesquisa feita em 22 países. O levantamento mostra a urgência de se criar mecanismos mais eficazes de controle das plataformas e também de aumentar o debate sobre a visibilidade do corpo da mulher. Veja na reportagem a seguir. O estudo alerta para a gravidade da violência online num momento em que o tempo de tela aumentou muito por causa da pandemia. A pesquisa Liberdade Online entrevistou mais de 14 mil meninas de 15 a 25 anos de idade em 22 países. Na média global, 58% delas disseram que já foram assediadas nas redes sociais. No Brasil, o percentual é bem maior, 77%. Uma jovem que não quer ser identificada tinha 17 anos quando foi vítima. Ele ocorreu no Instagram e também no WhatsApp. E ele me ameaçava com divulgação de fotos. Ele mostrava as partes deles íntimas. E ele conseguiu hackear o meu notebook e começar a me ver no notebook. Esse assédio ocorreu por mais ou menos 6 meses. E ele era um conhecido de um amigo meu. Eu não consegui denunciar porque eu fiquei com muito medo dele fazer alguma coisa. Nem passou pela minha cabeça fazer essa denúncia. O problema mais relatado pela pesquisa por 58% das entrevistadas foi a linguagem abusiva. Na sequência apareceu o body shaming, quando alguém é exposto ao ridículo por causa do próprio corpo. Por fim está o constrangimento proposital, citado por 52% das meninas. Essa psicanalista diz que o assédio virtual é tão ou mais danoso do que o presencial, pois na rede social estamos expostos a um grande número de pessoas. Um comentário ruim pode significar humilhação pública. As meninas têm um agravante sério, né? O corpo da menina, ele é muito visado por todos nós, né? Então, se ela é gorda, ela é magra, ela é negra, ela é branca, isso afeta a relação delas com o próprio corpo. Você pode ver como elas estão sempre se olhando no espelho do celular, elas estão sempre se checando, elas estão sempre se medindo, elas são criadas nesta lógica de se exibir para o outro e receber um feedback. Uma a cada 5 meninas deixa de usar as redes sociais depois do assédio. A violência é online, mas as consequências saem da tela e invadem a vida real. Essa situação afeta relacionamentos, derruba a autoestima e silencia a voz dessas meninas que nada mais são do que vítimas. A solução, segundo a pesquisa, não é deletar os perfis delas, mas tratar a cultura machista da sociedade e cobrar punições. O que as meninas relatam é que muitas vezes as denúncias não vão para frente, ou então o perfil do agressor não é bloqueado, ou se é bloqueado, não adianta, porque a pessoa faz uma outra conta e volta a assediar, entendeu? Então, é nesse ponto que a gente precisa aperfeiçoar. Então, como as plataformas podem melhorar isso? Mudança cultural, a gente precisa falar sobre isso, é um tema que não é discutido, né? Então, ele precisa vir à tona e todo mundo tem que ser responsável. Com certeza. Bom, doutora Vanusa, a gente viu na reportagem a questão do medo das vítimas de denunciar essa agressão, esse assédio virtual.
Na sua visão, né? Por que ainda há tanto medo das mulheres, principalmente, denunciarem os seus agressores? Porque elas não têm um apoio, muitas das vezes, da família, né? Às vezes você vai contar para um pai, para uma mãe, para um tio, para um parente ali próximo, até para um amigo, e a pessoa te ignora. Ela vai querer dizer que você que provocou aquilo. Por que você foi conversar com um estranho na internet? Por que você postou essa foto de biquíni nessa posição? Sempre vai ter um julgamento antes da ajuda. Talvez ele vai te ajudar, mas ele vai te julgar antes. E esse pré-julgamento é onde atrapalha muitas mulheres a pedir ajuda. Uma adolescente também. A adolescente fica com muito medo. Tem esse receio da culpa, né? Excelente. Então vamos alertar então de que forma fazer a denúncia, onde recorrer, onde pedir ajuda. Primeiramente, procurar uma pessoa próxima, um pai, uma mãe, um responsável, uma pessoa de sua confiança e contar o que está acontecendo. Até porque, geralmente, a vítima de assédio virtual, ela está totalmente desestabilizada emocionalmente. Ela não sabe o que fazer. O medo é tão grande que ela não sabe, ainda mais se ela tiver alguma foto íntima dela prestes a ser divulgada. Ela fica transtornada. Então, o primeiro passo, procura alguém. Se não tiver, e você tiver, assim, capacitada psicologicamente para ir numa delegacia, vá até uma delegacia e faça denúncia. Na delegacia da mulher, qualquer delegacia? Isso, tem a delegacia da mulher, tem a delegacia de plantão, também tem as bases móveis aqui, no caso em Uberlândia, da Polícia Militar, que pode estar registrando o boletim de ocorrência. Infelizmente, se a vítima chamar a polícia para ir na residência dela, dificilmente vai estar indo, eles não costumam ir, aí a pessoa tem que se deslocar até o local. Ou se não, a delegacia especializada em crimes digitais também pode estar fazendo essa denúncia, vai lá e registra o boletim de ocorrência. Após o registro do boletim de ocorrência, juntar todas as provas e ingressar com uma ação judicial. Aí acontece aquela questão, e quando eu não sei quem que é o agressor na internet? Porque acontece, muitas vezes a pessoa coloca uma foto de um terceiro, pega lá aleatoriamente, um perfil fake, exatamente, e fica te proferindo essas ameaças. Aí, nesse caso, precisa justamente dessas provas para a polícia poder abrir uma investigação e fazer a busca desse IP, que através do IP dá para descobrir de onde que foi proferida essas ameaças, pelo menos a localidade. Começa-se uma investigação para saber, né, onde esse agressor frequenta, em qual cidade ele está. Isso. Muito bom. Ainda a questão, gostaria que você falasse sobre as delegacias. De que forma que essas jovens, essas mulheres são amparadas quando elas chegam nas delegacias, elas têm conseguido resultado, né, ao ingressar com esses pedidos de solução de crimes? Quando tem as provas, é mais fácil ela registrar o boletim de ocorrência, ter um apoio a mais ali, né, da autoridade policial. Agora, quando não tem só a fala, fica mais complicado. Hoje nós temos em Uberlândia a Delegacia da Mulher, né? E a Delegacia da Mulher assim, dá um total apoio às mulheres em si. Então, se for para recomendar, vá até a Delegacia da Mulher registrar esse boletim de ocorrência. Só que a Delegacia da Mulher só funciona até 5 horas da tarde, né? Tem um horário específico. Se for à noite, de madrugada, tem que ir na Delegacia de plantão para poder estar registrando. Ou, se a pessoa preferir também, qualquer base móvel, tem as bases móveis em cada bairro, pode estar registrando o boletim de ocorrência. E quais são os tipos de punições previstos para quem comete esse tipo de crime? Nesse caso, vai depender do crime que está sendo cometido. Mas englobando todos os crimes que ali dentro, seria uma penalidade ali de reclusão, né, a detenção, de 3 meses a 5 anos. Então, vai variar do crime que está sendo cometido. E nesse caso de 5 anos, vamos pôr o conteúdo sexual, então, um assédio virtual sexual. A pena pode aumentar até 10 anos, de acordo com a lei. Não é porque é virtual, deixa de ser menos... a lei não é mais branda, né? Exatamente, a lei não é mais branda só porque é virtual. Vai se aplicar a mesma penalidade que como se fosse um crime ocorrendo, né, fisicamente com a pessoa. Bom, a gente dá uma pausa nesse assunto para a gente saber como fica a nossa previsão do tempo. Será que vai vir chuva aqui para a nossa região? Confira a previsão para amanhã. A previsão indica amanhã nublada em Uberlândia. Ainda há chance de chuva a qualquer momento, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Quinta-feira parcialmente nublada em Patos de Minas. Por lá, os termômetros marcam entre 21 e 32 graus. Ituiutaba pode amanhecer sob pancadas de chuva amanhã, mas o dia deve continuar quente. Termômetros variam entre 21 e 36 graus. Nebulosidade no céu de Monte Carmelo ao longo do dia. Pode chover no fim da tarde. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Quinta-feira nublada e com possibilidade de chuvas isoladas em Frutal, mínima de 23 e máxima de 37 graus.
E a Prefeitura de Uberlândia divulgou o boletim atualizado da Covid-19. Aqui na cidade foi para 32.581 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, 340 pessoas testaram positivo. A cidade tem 626 mortes confirmadas e 75% dos leitos de UTI estão ocupados. Lembrando que esses leitos são destinados a pacientes com Covid. Já em Minas Gerais, o boletim da Secretaria Estadual de Minas Gerais informa que 325.972 casos foram confirmados da doença. Mais de 25 pessoas estão aguardando os exames. Minas tem também, até o momento, 8.171 mortes registradas pela Covid-19. Como sempre, nós aqui do JU pedimos, se possível, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara, mantenha o distanciamento social, evite locais fechados, lave bem as mãos e use álcool em gel. Voltando aqui agora para a nossa entrevista, já a nossa parte final, eu gostaria que nós falássemos ainda com a doutora Vanusa, que é advogada, está nos explicando muito sobre a questão do assédio virtual, que a maioria dos crimes ainda a gente pode considerar que são assédios também ligados a assédios sexuais, mas existem outros tipos de assédios virtuais. Gostaria que você também falasse sobre isso, doutora Vanusa. Sim, existe no caso o assédio moral, né, e o assédio verbal. O que seria o assédio moral? Seria aquele discurso de ódio, igual nós vimos muito em eleições, né? Em época de eleições, junto a um determinado indivíduo ou grupo de pessoas e ficam ali proferindo ameaças, né, chantagens contra outras pessoas, ou combinando de grupinhos de em tal local fazer isso, aquilo, outro. Então, aí o assédio verbal seria aquela questão da pessoa, às vezes, posta uma foto, igual até a própria psicóloga comentou, e às vezes a pessoa, vamos supor, uma pessoa que é negra e proferir alguma palavra de cunho racista, por exemplo, que seria assim, são casos também que ocorrem muito, né, entre jovens, às vezes vai lá, faz um comentário muito ofensivo, que entraria a questão aí da injúria, difamação, da calúnia, que são os crimes mais recorrentes hoje também no meio virtual. Tem o assédio sexual mais por parte das mulheres, porém, tem esse assédio moral englobando todas as pessoas, que são bem recorrentes. Bom, então quem se sentir ofendido, às vezes por alguma discussão nas redes sociais, alguém que entrou ali, fez algum comentário e se sentiu ofendido, quais são as atitudes que essa pessoa deve tomar? Ela tem a opção de bloquear e deixar de lado, sendo no caso aí do assédio moral, né? Que às vezes o assédio moral pode ser aquele assédio não tão ofensivo. É ofensivo, mas não tanto. Pode simplesmente ignorar ou tirar print daquela conversa, né? Ou gravar, dependendo da situação, pegar vídeos, arquivar aquilo ali e fazer uma denúncia. Igual da mesma forma que acontece com o assédio sexual. E registrar um boletim de ocorrência e ingressar com uma possível ação em face dessa pessoa. Inclusive, não só existe a ação penal, temos também a ação civil de indenização por dano moral, nesse tipo de situação. E se for um menor infrator, o pai e a mãe são responsabilizados, ou se não, o responsável por ele. Bom, então nessas eleições é importante, né, mais uma vez, ressaltar que, independente dos posicionamentos ideológicos, né, sempre a gente manter a boa educação, entendendo Exatamente. Que se houver qualquer violação por parte de terceiros, é possível sim entrar com ação e pedir por danos morais ou por agressão verbal. Pode estar solicitando o ressarcimento, não só na via penal, que a maioria das pessoas tenta somente pela via penal, mas pode estar ingressando pela via civil também, né, para poder estar sendo ressarcido, até uma forma de punir esse agressor, que muitas das vezes, sendo, vamos supor, um caso de difamação, que seria o quê? Mexer com a reputação daquela pessoa, a pessoa entra com uma ação penal, vai se resolver ali na audiência, nem costuma ir preso, porém na ação civil não, vai mexer no bolso dele. Ele vai sentir o peso da prática que ele cometeu. Bom, papo muito bom, muito obrigada, doutora Vanusa, por estar aqui com a gente hoje no Jornal da UFO. Espero recebê-la em outras oportunidades. Eu que agradeço, obrigada. Essa edição fica por aqui. Lembrando que amanhã, às 7 horas da noite, nós vamos nos encontrar de novo. E nós vamos falar amanhã sobre os desafios dos profissionais da educação. Dia 15 de outubro é o Dia dos Professores. Então, eu te espero. Até amanhã. Tchau, tchau.